Louvado seja o nome do Senhor. Essa água é minha? É. É? Glória a Deus. Como é que vocês estão? Estão bem? Amém. Ânimo, estão bem? Amém. Louva ao Senhor por esse dia, ao qual passamos em sua presença. Louva ao Senhor por essa noite, por estarmos aqui reunidos e unidos para louvar e bendizer aquele que vive e reina, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Só Ele é digno. Amém? Eu desde já vou pedir perdão aos irmãos. Se caso eu ficar ofegante, já sabe. E o negócio pesa. Eu tinha me esquecido de como pesa. E o ar já não é mal mesmo, não. Então, desde já eu peço perdão se eu ficar muito ofegante. E diante disso eu vou pedir aos irmãos paciência. Eu vou tentar ser o mais direta e breve possível, rápida possível. Mas prometo também falar tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração para essa noite. Amém? Então, sem mais delongas, eu vou pedir para que os irmãos abram a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 43. Lucas 8, 43. Tem por título A Cura de uma Mulher Enferma. Essa mulher também é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. É uma passagem muito conhecida, acredito que aqui todos já ouviram falar em algum momento sobre essa mulher. Todos encontraram? Eu vou ler, mas eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, amém? Diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Você pode glorificar a Deus? Como eu disse, é uma passagem muito conhecida. Acredito aqui que muitos já ouviram muitas pregações a respeito dessa mulher. Mas louva ao Senhor porque a palavra dele ele se renova a cada dia. A cada dia ela se renova e quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Eu particularmente gosto muito e aprendo muito com essa passagem. A Bíblia não revela o nome dessa mulher, nem sequer tem o registro do seu nome na palavra. Mas a Bíblia registra a sua atitude. E isso é suficiente. Ao ler a passagem, a gente vê que claramente essa mulher é uma mulher diferenciada. Por que eu digo isso? Porque ela é a primeira pessoa que toma a atitude de tocar nas vestes de Jesus, crendo que isso era suficiente para receber a cura. A gente vê depois dessa mulher muitas outras pessoas agindo da mesma forma. A gente vê isso em Marcos 6, Mateus 14.
muitas outras pessoas agindo da mesma forma, tocando nas vestes de Jesus para receber a cura. Acredito que, com certeza, motivada por essa mulher, motivada pelo testemunho dessa mulher, um testemunho que não passou despercebido, mas foi exposto. Há quem leia essa passagem, irmãos, e tenha até idealizado essa mulher como uma mulher fraca, como uma mulher debilitada, como uma mulher abatida e, por que não, moribunda. Mas a verdade é que ela até podia ser fraca fisicamente, até podia ser abatida, visto que ela passou 12 anos sangrando. E as mulheres que estão aqui vão poder falar com maior propriedade que não é fácil. Não é fácil passar 5 dias, 7 dias, que dirá 12 anos. Não é fácil. Mas mesmo ela sendo fraca fisicamente, ela era uma mulher espiritualmente muito determinada. A mulher do fluxo de sangue vai nos ensinar muitas coisas. Como eu falei, toda vez que a gente lê, a palavra se renova, a gente aprende. Muitas coisas ela pode nos ensinar, mas hoje eu vou falar sobre 3. Sobre 3 ensinamentos que essa mulher pode nos dar. 3 coisas super importantes para a vida do crente, que é fé, coragem e ousadia. Todos nós sabemos que uma mulher com hemorragia, naquele tempo, pela lei de Moisés, era considerada uma mulher impura. Ou seja, essa mulher não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nela, e tudo que ela tocava se tornava impuro. E quando eu falo impuro, não é sujeira física, mas é uma condição religiosa. Era uma situação definida pela lei. E isso implicava consequentemente em isolamento, em exclusão. E essa mulher viveu assim, a Bíblia diz que por 12 anos. 12 anos não é 12 dias. 12 anos vivendo sem relacionamento normal. 12 anos sem abraço, sem aperto de mão. 12 anos sendo evitada, sendo excluída, sendo isolada. Imagino como não deve ter sido difícil para ela. Não é fácil. Digo isso porque nós fomos feitos para viver em comunidade. Nós fomos feitos para viver em relacionamento um com o outro. Nós fomos feitos para socializar, para ter contato físico. E eu não falo de contato sexual, não. Estou falando contato físico um para o outro. O abraço, o aperto de mão, o calor, como diz aí, né? O calor humano. Mas essa mulher não tinha nada disso. Não é à toa que a Bíblia vai falar sobre a importância de vivermos em comunhão. Comunhão é relacionamento profundo de proximidade. Estudos já comprovaram a importância desse contato, né? Estudos também já comprovaram que a solitude, ela tem impacto na vida do ser humano. Impacto psicológico, impacto emocional. Afinal de contas, quem é que gosta de viver sozinho? E aí eu não estou falando de um tempo no dia que você tira para ficar sozinho. Eu estou falando de uma vida sozinho. Estou falando de anos sozinho. Acredito que aqui ninguém queria, ninguém gosta, né? Mas essa mulher vivia sozinha, e ela vivia sozinha não porque ela gostava, não porque ela queria, mas porque ela era obrigada. Mas um
belo dia, essa mulher ouviu falar sobre Jesus, sobre o nosso Jesus, sobre Jesus, que é o dono da cura, que é o dono do tempo, que é o dono da história, que é o dono de todas as coisas. Ela ouviu falar de Jesus. E sabe o que eu fico mais admirada? É que ela tinha tudo para não ir até Jesus. Ela tinha tudo para ser uma pessoa desiludida. Ela tinha tudo para ser uma pessoa sem esperança. Mas ela não era. Afinal, a Bíblia vai dizer que essa mulher gastou todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, indo a muitos médicos, buscando uma cura que nunca aconteceu. Imagine você precisando de uma coisa, você buscando por essa coisa, você investindo tudo que tem nessa coisa e essa coisa nunca acontecer. No mínimo é frustrante. Então essa mulher tinha tudo para ser desiludida, mas ela não era. E eu entendo que ela não sabia, mas tem coisas que só o Senhor faz. A gente até pode buscar meios, a gente até pode buscar formas, a gente até pode ir atrás de pessoas para tentar nos ajudar, mas tem coisas que só o Senhor ele vai realizar. Não precisa você ir para fulano, para Bertano. É o Senhor que vai fazer. Glória a Deus. Ela não era desiludida, ela não era sem esperança. Ela era determinada. Infelizmente tem muitos que na situação dessa mulher teriam desistido. Muitos teriam desistido, teriam abraçado a situação, teriam abraçado a condição e teria até morrido com o discurso de pobre coitado no lábio, sabe? Ah, mas eu já fiz de tudo. Ah, mas eu já tentei. Ah, mas não tem jeito pra mim. Ah, mas o Senhor não me vê, o Senhor não me ouve, só eu que passo por isso. Mas ela não, ela ouviu falar de Jesus e ela creu. Imagino que provavelmente ela deve ter ouvido falar sobre Jesus e sobre os milagres que Jesus realizava, sobre as pessoas que Jesus curava. E acredito que quanto mais ela ouvia, mais ela cria. Quanto mais ela ouvia falar de Jesus, mais a sua fé aumentava. E ela tinha tanta fé que chegou a dizer: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela tinha certeza que se tocasse apenas nas roupas de Jesus era mais do que suficiente para que a cura que ela tanto queria acontecesse. Não era uma tentativa, não era uma possibilidade, mas era uma certeza. Ela tinha a convicção de que seria curada, isso sem abrir a boca, isso sem dizer como ela precisava desse milagre, isso sem dizer como a sua vida era sofrida. Ela apenas decidiu crer no poder de Jesus. Ela apenas decidiu confiar que o Senhor era poderoso para transformar a sua vida. Hoje, irmãos, nós falamos muito. O nosso discurso é enorme. Mas em contrapartida, a nossa confiança, ela é rasa. Ela é pouca. Ela é frágil. A gente tem um discurso maravilhoso. Mas a nossa confiança, ela é muito frágil. Isso me faz pensar em uma verdade: que confiar no Senhor não é só acreditar que Ele existe.
não é só sobre discursar sobre ele, mas é depositar toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa de vida nele. É verdadeiramente crer que ele pode fazer, ainda que para você, ainda que para mim seja impossível. Não é que pareça difícil, pareça complicado, não, ainda que seja impossível. Devemos crer que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer, porque ele é poderoso, como já foi dito aqui nessa noite, ele é poderoso para fazer. E essa confiança, irmãos, precisa vir acompanhada de atitude. Não é de meia atitude, não é de uma atitude parcial, mas é de uma atitude completa. Isso me faz lembrar de um rei chamado Jeoás. Para quem quer acompanhar, está lá em 2 Reis 13, a partir do versículo 14. A Bíblia vai dizer que o rei Jeoás, rei de Israel, vai ao encontro do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu pede para que esse rei pegue o arco e a flecha, abra a janela e atire. E aí ele atira, e quando atira, Eliseu diz: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Aí o profeta Eliseu fala: agora você pega e atira contra a terra, contra o chão. E assim o rei Jeoás fez. E por 3 vezes ele fez. E depois daquilo, o profeta Eliseu, ele fica indignado. Ele fica revoltado e ele diz: por 5 ou 6 vezes deveria ter feito você, mas por apenas 3 vezes você fez. E se você tivesse feito mais, você teria ferido os sírios até os consumir. Mas porque ainda fez só 3 vezes, por 3 vezes só ferirás os sírios. O que o profeta Eliseu mandou o rei fazer foi um ato profético. E a maneira como esse rei responderia a esse ato revelaria a sua fé, a sua expectativa em Deus. Ao atirar apenas 3 vezes, Jeoás demonstrou uma resposta limitada, mesmo diante de uma promessa que era grande. Ao atirar apenas 3 vezes, o rei Jeoás estava dizendo: eu me contento com uma vitória parcial. Eu me contento em ganhar apenas 3 vezes. Mesmo quando o que Deus queria oferecer, o que Deus queria dar era uma vitória completa. Irmãos, fazendo uma breve comparação sobre o rei Jeoás e a mulher do fluxo de sangue. Sabe qual é o problema? É que muitas das vezes nós, que temos anos de igreja, anos de crente, nos parecemos mais com o rei Jeoás do que com a mulher do fluxo de sangue. Dizemos que confiamos no Senhor, mas a nossa atitude é contrária a isso, ainda que parcial. Dizemos que confiamos no Senhor, mas confiamos desconfiando. Dizemos que o nosso Senhor, Ele é provedor, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Dizemos, cantamos: o Senhor é o meu provedor. Mas a nossa primeira atitude diante da dificuldade financeira, por exemplo, não é de confiança, é de desespero. Dizemos que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, sim ou não? Sim. Dizemos. Mas por muitas vezes decidimos fazer a nossa vontade, não a dele. Colocamos em prioridade o nosso querer e não o dele. E
Isso é contraditório. Essa mulher confiou que o Senhor poderia mudar completamente a sua vida. E a atitude dessa mulher revelava essa confiança. Nós não podemos dizer uma coisa e agir de forma contrária. Nós não podemos falar que confiamos no Senhor e agir como se não confiássemos nele. Ele não é homem como eu e você. Ele é digno de confiança. E não é de confiança parcial, não, irmão. Não é de colocar, tem aquele ditado, né? Eu coloco na mão do Senhor, mas depois eu vou lá e tomo, não. O nosso Deus, ele é digno de confiança e por completo. A nossa atitude precisa confirmar aquilo que a nossa boca diz. Quando vemos aqui no culto, dia de domingo, dia de terça, dia de quinta, e dizemos: Senhor, eu confio em Ti. A nossa confiança em casa tem que ser essa que você está dizendo aqui. Não pode ser contrária. Isso é contradição. Você não pode dizer que confia no Senhor e agir como se não confiasse nele. Mas eu vou dar o meu jeitinho, eu vou buscar a minha forma, eu vou tentar aqui, eu vou ver se eu consigo. Não é assim que o crente deve viver. Se você colocou algo nas mãos do Senhor, confia nele. Um outro ensinamento que essa mulher deixa para nós é sobre coragem. A Bíblia vai dizer que no percurso de Jesus até a casa de Jairo, isso porque Jairo é um pai aflito, né? A sua filha está doente e vai até Jesus pedindo para que ele fosse até a casa ver a filha. E é nesse percurso que a mulher do fluxo de sangue encontra Jesus. Então a Bíblia vai dizer que nesse percurso a multidão acompanhava Jesus. A multidão o cercava. Imagine a cena. Uma multidão com as suas muitas necessidades. Muitas. Todo mundo interessado em receber de Jesus algo. Jairo, um pai aflito, com certeza agoniado, querendo que Jesus andasse logo para ir até o encontro da sua filha. Jesus no meio dessa multidão sendo apertado, e essa mulher com hemorragia, considerada por todos ali uma mulher impura. Ela tinha tudo para desistir. Muitos, por muito menos, teriam desistido. Teriam olhado a cena de longe e falado: eu não vou encarar essa não. Talvez uma próxima, talvez quando Jesus estiver sozinho, talvez uma outra oportunidade. Muitos teriam desistido, mas essa mulher, ela não desistiu. Ela não retrocedeu. Mesmo estando naquela situação, ela enfrentou a multidão. Mesmo correndo o risco de ser exposta, de ser denunciada, ela teve coragem para fazer o que precisava ser feito. Nós precisamos ter coragem para fazer o que precisa ser feito. Por vezes até cremos. Crer não é um problema. Até cremos. Mas não tomamos nenhuma atitude diante da situação que estamos enfrentando. E não é atitude de você dar seu jeitinho, não. É atitude de fé. Precisamos ter coragem, irmão. A casa muitas vezes está caindo. E o máximo que a gente consegue fazer é dizer: o Senhor pode restaurar. E não é que Ele não possa restaurar, Ele pode restaurar. Mas, irmãos, eu entendo que a fé genuína, ela não é passiva. Tiago 2 vai dizer que fé sem obras é... Fé sem obras é morta. Haverá situações que o Senhor irá realizar sem que eu ou você precise fazer nada. Glória a Deus.
haverá, como na batalha do rei Josafá. A Bíblia vai dizer que tinha 3 povos amedrontando o rei Josafá, rei de Judá. E Josafá, como homem, como eu e você, de carne e osso, teve medo. Só que Josafá era um homem temente ao Senhor. Então ele proclama um jejum e busca a orientação do Senhor. E a resposta do Senhor a Josafá vem por meio do profeta Jaziel. E a resposta do Senhor é: não temas. A peleja não é sua, mas de Deus. E Josafá, naquela peleja, ele não teve que fazer absolutamente nada. Ele apenas olhou e contemplou o que o Senhor fazia, o livramento que o Senhor dava. Ele não precisou fazer nada. Mas muitas vezes existirá, eu diria que 99% das vezes, o Senhor exigirá de nós uma atitude. Ele vai exigir de nós um posicionamento. É assim mesmo. Ele vai exigir de nós, irmãos, uma conduta. Não vai ser sempre assim. Até porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Ele não nos deu o espírito de medo. Ele não nos deu o espírito de pavor, de temor. Nós, povo do Senhor, temos que ser povo corajoso. Você precisa ser corajoso. Diz ao seu irmão: você precisa ser corajoso. O último ensinamento que essa mulher nos deixa é sobre ousadia. A definição de ousadia é característica de alguém que age com intrepidez, com destemor diante das situações desafiadoras. Ela mesmo sendo impura, a situação dela não era boa nem para tocar nas vestes de Jesus. Ela mesmo sendo impura, ela ousou tocar nas vestes de Jesus. Ela não esperou ser chamada, ela não esperou ser anunciada, ela não esperou ser notada. Ela simplesmente foi e tocou nas vestes de Jesus. Irmãos, eu entendo que ousadia não é arrogância, mas é agir pela fé. Ousadia não é fazer barulho, como muitos pensam, mas é ter uma iniciativa com propósito. Glória a Deus. Infelizmente há pessoas que acreditam que vão receber do Senhor aquilo que precisam, fazendo barulho. O Senhor, ele não se impressiona com o volume da nossa voz. O que realmente agrada ao Senhor é um coração que confia nele. E por confiar nele, age mediante a isso. Precisamos, irmãos, agir com fé. Ter ousadia. O milagre muitas vezes começa a acontecer quando decidimos agir com fé e ousadia. Diante de Deus, diante das circunstâncias, diante das pessoas. Isso me faz me lembrar da mulher sunamita. Mulher que teve um filho, acho que do profeta, foi o profeta Eliseu, não foi que profetizou? E ela teve um filho e esse filho morre. E ela deixa o filho em casa e vai atrás do profeta. Entendo que não é o profeta, mas ela sabe que é o Deus do profeta que resolve a causa. E no caminho pergunta a ela como é que vai. E ela diz: vai tudo bem. Precisamos agir com fé, irmãos, mesmo quando tudo não vai bem. E a Bíblia vai dizer que logo após ela tocar nas vestes de Jesus,
ela foi curada instantaneamente. E mesmo não tocando nele diretamente, Jesus ele faz uma pergunta. E a pergunta de Jesus é: quem me tocou? E o que me chama a atenção é que se Jesus não faz essa pergunta, essa mulher ia sair curada sem ter dito uma palavra sequer. Ela teria pego o que precisava sem pedir e não seria nem errado, né? Não seria errado. Então Jesus insiste dizendo: alguém me tocou. A passagem diz que a multidão apertava Jesus. E não é à toa que quando Jesus faz essa pergunta, Pedro diz: mestre, a multidão está te apertando, está te oprimindo, e o Senhor está perguntando quem tocou. Não seria óbvio? Só que é aí que Jesus revela o mistério. Jesus diz: alguém me tocou porque de mim saiu poder. Em outras palavras, ela estava dizendo a Pedro: Pedro, apertar é diferente de tocar. Glória a Deus. Apertar, eu sei que eu estou sendo apertado, mas eu também sei que fui tocado. Glória. E tocado de um jeito diferente. Tocado de uma forma diferente. Foi um toque diferente. Não foi um toque comum, mas foi um toque com fé. Foi um toque com ousadia. Nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu digo mais, que dirá chamar a atenção dele. Se é impossível agradar a Deus sem fé, imagine chamar a atenção dele. E vendo a mulher que Jesus insistia em saber quem tinha tocado, ela vai ao encontro dele, trêmula, e diz o porquê tocou e como ela foi curada instantaneamente. Jesus, ele não deixa que essa mulher passe despercebida. Jesus finaliza a chamando de filha. E ele não a deixou que a sua fé passasse também despercebida. Mas Jesus muda completamente a história dessa mulher. Muda completamente o lugar desta mulher na história. Ela passou 12 anos sendo isolada, sendo evitada, sendo rejeitada, sendo excluída, mas agora um mestre a chama de filha. Glória a Deus. Jesus, ele dá uma nova identidade a essa mulher. Jesus não só cura o corpo dela como ela precisava. Jesus sabia que ela precisava também ser curada na alma. Glória a Deus. Jesus cura o corpo, mas também cura a alma dessa mulher. Aleluia. Quando Jesus chama ela de filha, a cura é completa. Lembra do rei Joás? Ele se contentou com o que era parcial, mesmo quando o que o Senhor tinha a oferecer era completo. O Senhor tem algo completo a dar. E o mais lindo é que Jesus deu a ela muito mais do que ela queria. Afinal, ela vai até o encontro dele buscando a cura. Mas Jesus não a despede só com a cura. O nosso Senhor, ele sempre realiza mais, muito mais, do que pedimos, do que pensamos. O nosso Deus, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Lucas 8:48, eu já estou finalizando, tá? Lucas 8:48, Jesus diz: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. A mulher só queria a cura,
mas o Senhor deu a ela também a salvação. Glória a Deus. Essa mulher precisou passar, irmãos, por tudo que passou, por todo o sofrimento, por toda a dor, por toda a rejeição, por toda a tristeza, para poder não só conhecer a Jesus, não só ser curada por Ele, mas também para receber dele a salvação. Hoje em dia, muitos têm se preocupado com a cura, com a provisão, com as realizações, com os sonhos, com as muitas necessidades que temos nessa terra. Mas a nossa real preocupação deve ser em ser cidadãos do céu. Glória a Deus. O Senhor, Ele prometeu que iria e prepararia morada. Essa promessa permanece de pé. É óbvio que o Senhor, Ele se interessa, irmãos, se importa com as nossas necessidades. Sim, Ele se importa. Mas a maior preocupação, digamos assim, do nosso Senhor é com a nossa salvação. Não é que a gente viva a nossa vida sem aflições. Afinal, Ele disse que no mundo a gente teria aflições. Não é que a gente viva a nossa vida, como dizem aí, sombra e água fresca. Não é essa. Mas é que sejamos nós salvos. Já parou para pensar que se essa mulher não tivesse enferma, não tivesse doente, ela não teria ido ao encontro do Senhor Jesus? Ela não teria o buscado e, consequentemente, ela não teria recebido a cura e não teria recebido o mais importante, que é a salvação. Às vezes o Senhor, Ele permite que passemos por situações difíceis para que possamos conhecer mais dele. Por vezes o Senhor nos permite viver situações complicadas, situações que a gente olha e pensa que vai morrer, mas não é para a morte, é para a vida, e vida é eterna. É para que a gente seja transformado, para que a gente seja preparado por Ele, até que Ele venha, porque Ele virá. Por fim, o que importa não é ser livre de todas as nossas necessidades, mas é estar preparado, é estar pronto até que Ele venha, porque Ele virá e, como diz a sua palavra, não tardará. Há coisas que o Senhor só vai nos revelar, só vai nos dar no vale. Não é no monte, mas é no vale, é nos dias difíceis, é nos dias que a gente olha e pensa que vai morrer, que é o fim, mas não é o fim. É só o Senhor nos moldando e nos levando para mais perto dele. Esses dias eu estava conversando com as irmãs lá fora, depois do culto, e ela falando sobre as provas, né? E sobre ela falando que crente que não passa por luta tem algum problema. E a gente entende que a luta na vida do crente não é para a morte, mas é processo de lapidação. É processo de lapidação, é processo de preparação. E no fim a gente percebe que todo o sofrimento que essa mulher enfrentou a levou a Cristo. Toda a dor que ela sofreu levou a Cristo. E toda a luta, irmãos, que a gente passa, que nos leva a Cristo, nunca é em vão, em hipótese alguma. Glória a Deus.
Toda luta que a gente passe, que nos faça ficar mais perto dele, é proveito. Eu sei que naturalmente a gente não gosta. A gente não gosta de dias difíceis. A gente não gosta de luta. A gente não gosta de prova. A gente só gosta de bênção, de vitória. Mas é nos dias de luta. É nos dias de luta, de dificuldade, que o Senhor nos deixa cada vez mais parecido com Ele. Não é em vão a luta que você passa que faz você se aproximar do Senhor. Glória a Deus. E que essa seja, irmãos, a nossa maior prioridade. Independente das lutas que você enfrente, que eu enfrente, né? Independente do cenário, independente da circunstância, se sorrindo ou se chorando, e muitas vezes é chorando, mas independente do cenário que você esteja passando, que a sua prioridade, que a minha prioridade seja sempre conhecer mais de Cristo. Glória a Deus. E não só conhecer, mas permanecer nele. Aleluia. Confiar no Senhor por completo. Agir por fé, sabendo que Ele é o Deus do impossível. Ainda que a situação não seja boa, confia no Senhor. Espera no Senhor até que Ele venha. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Amém. Tenha fé, coragem e ousadia. Glória a Deus. Eu sei que não é fácil. E nos dias de hoje parece que está pior. Mas como eu falei, o Senhor ele é digno de confiança. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia, Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Espírito de Deus. Eu passei por muitas situações, irmãos. Desculpa, lágrimas. A gravidez e o Espírito Santo ministrando fica difícil. Não se controlar. Mas eu já passei por muitas situações que eu pensei que era para morte. Muitas situações que eu pensei eu vou morrer no passo de hoje. Só que hoje eu tô aqui para testificar os irmãos que vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena esperar nele. Vale a pena depositar toda a nossa expectativa, toda a nossa confiança no Senhor. Ele não mudou, irmãos. Ele continua sendo o mesmo. A gente que muda. É verdade. Aleluia, Nós Deus. somos oscilantes. Mas a Bíblia fala que não devemos ser como a onda do mar, como uma folha que o vento leva, que o vento carrega e não sabe nem para onde vai. Nós devemos manter a nossa confiança no Senhor, crendo que Ele pode todas as coisas, crendo que o sofrimento não é em vão, crendo que tudo que você passa tem um propósito. Não é sobre essa vida é passageira. Essa vida se vai, Aleluia. mas a vida eterna, ela está garantida, irmãos. Mas garantida para uma noiva adornada, uma noiva preparada. Aleluia. Uma noiva obrigada. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Uma noiva que tem as suas vestes brancas.
maneira. Glória a Deus. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. O Senhor, Ele virá. E devemos nós estar preparados